Bom, 10h46, a gente passa o microfone Jovem Pan agora para o Daniel Lian. Primeiro vamos conversar com o Gustavo Mesquita, então, mais uma entrevista, mais um convidado aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O Gustavo, que conversa com a gente, é presidente da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Obrigada por conversar com a gente, Gustavo, por nos atender. Se você puder dizer como que estão sendo esses dias para os policiais, quais orientações eles vêm recebendo para tratar da pandemia nas ruas, eles estão trabalhando devidamente protegidos? Bom dia e bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Bom, a Polícia Civil segue exercendo as suas funções regularmente. Nós estamos trabalhando a todo vapor, solicitando apenas à população algumas orientações no sentido de que optem preferencialmente por realizar os boletins de ocorrência por meio eletrônico. Nós temos a nossa delegacia eletrônica da Polícia Civil, que recentemente foi, inclusive, ampliada desde o dia 24 de março, ampliou o seu rol de crimes passíveis de registro por meio online. Então, a nossa orientação para a população é que deixem para ir até a delegacia, para se deslocar até a delegacia, somente para casos realmente graves e emergenciais, preservando assim a sua saúde e a dos policiais também. Tá certo. E, Gustavo, os policiais... deixa eu puxar a pergunta que eu queria fazer para você. Como estão as medidas para o Estado? O Estado está protegido nesse momento contra a criminalidade? Muitos boletins vêm sendo registrados? Ou a segurança está mais tranquila nesse momento, curiosamente? Não, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, assim como as forças, as funcionários da saúde, continuam realizando seu trabalho normalmente. Nós não notamos, a princípio, um aumento significativo de determinado crime, de determinada modalidade criminosa. Apenas o surgimento de algumas novas modalidades de pessoas inescrupulosas que se utilizam desse momento de fragilidade, de vulnerabilidade das pessoas para praticar crimes, né? Dentre essas modalidades, temos notícias, por exemplo, de algumas mensagens que são enviadas ou por e-mail, SMS, WhatsApp, para as pessoas, anunciando, por exemplo, a possibilidade de realizar testes gratuitamente contra o coronavírus. Outra mensagem que circula também, ofertando um suposto serviço do governo, um auxílio do governo, denominado auxílio cidadão, que não existe, no valor de R$ 200, e que, para tanto, a pessoa deveria fornecer os seus dados. E uma vez fornecendo seus dados, ou clicando em determinado link, a pessoa abre a possibilidade de ser instalada dentro do dispositivo da vítima, um dispositivo malicioso capaz de sequestrar os dados dessa pessoa, e aí, a partir de então, os autores passam a exigir uma quantia em valor em troca da devolução dessas informações. Então, a recomendação que nós damos à população é que, primeiramente, não forneçam os seus dados para nenhuma mensagem, devido a nenhuma mensagem que venha por meio eletrônico, seja por WhatsApp, e-mail, SMS, não forneçam os seus dados, não cliquem em links que venham por meio dessas mensagens, e que sempre, até mesmo antes de repassar essas mensagens como verdadeiras, a proteção também das pessoas próximas a você, que você realize a confirmação, procure realizar a confirmação da veracidade dessas informações por meio dos canais oficiais. É muito simples, muitas vezes basta entrar, por exemplo, no site oficial da Prefeitura, quando o serviço anunciado supostamente é da Prefeitura, entre no site oficial da Prefeitura e verifique se aquele serviço realmente existe. Então, essa é uma maneira muito rápida de você constatar muitas vezes e evitar um golpe. Ô Gustavo, e uma outra preocupação é em relação à violência doméstica. A gente sabe que grande parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica sofrem com pessoas do próprio convívio familiar. Na maior parte desses casos, o agressor é alguém que mora com a vítima e, com essas medidas todas de restrição, acende-se um alerta em relação a isso, né? Porque com as pessoas
confinadas dentro de casa, muitas vezes a mulher vai ter que passar mais tempo junto com um agressor, junto com uma pessoa que pratica violência contra ela. Em relação a isso, até agora, já deu para notar algum aumento? Não sei se você tem números exatamente, possivelmente não, mas a sua sensação, houve um aumento desses casos ou alguma operação especial para receber essas denúncias vindas de mulheres que sofrem com a violência doméstica, Gustavo? Olha, então, felizmente até o momento nós não temos essa notícia, não temos esse dado, até porque seria necessário, para a gente ter uma certificação específica desse dado, seria necessário um determinado período de tempo de amostragem, né? Sim. Que nós ainda não temos. Agora, novamente, nesses casos, a Polícia Civil permanece à disposição da população diante de qualquer situação de ameaça, em situação de receio. A mulher não só pode, como deve procurar uma delegacia, então solicitar ajuda ao delegado, que vai por meio das medidas legais, por exemplo, solicitar ao juiz as medidas protetivas de urgência àquela mulher, para que o suposto agressor ou aquele que ameaça possa ser distanciado do lar e a pessoa possa ficar em segurança. E isso dá para registrar pela internet ou nesse caso não? Ela tem que procurar a delegacia? Nesse caso, o ideal é que seja feito pessoalmente na delegacia, porque justamente o delegado vai poder dar aquele atendimento pessoal, entrevistar pessoalmente a mulher, a eventual agredida ou ameaçada, e por meio dessa entrevista, desse contato pessoal, ele vai analisar então as diligências e as medidas que podem e devem ser adotadas por ele, muitas vezes até em conjunto com o Poder Judiciário também. Então, nesses casos de urgência, nesses casos de maior ameaça à integridade da pessoa, seja da mulher ou de qualquer outra vítima, o ideal é que sim, a pessoa continue se dirigindo a uma delegacia de polícia onde vai ser dada todas as providências possíveis. Qualquer delegacia ou precisa ser uma especializada em atendimento à mulher? Não, pode ser qualquer delegacia, não há essa necessidade de que seja uma delegacia especializada no atendimento da mulher. Qualquer delegacia tem a capacidade, está preparada para atender também casos de violência doméstica. Então, justamente ainda mais nesse período em que se evita o deslocamento, o ideal seria que a agredida, a vítima, se deslocasse até a delegacia mais próxima. Certamente haverá lá um delegado de polícia preparado para dar um melhor atendimento a ela. Adriana. Gustavo, para encerrar, você tem alguma recomendação para fazer à população nesse momento? A recomendação, como já foi dito aqui, não repasse informações antes de certificar a veracidade daquelas, antes de certificar a credibilidade da fonte. Não forneça os seus dados, sob hipótese alguma. Não clique em links que vêm por meio dessas mensagens, através de WhatsApp, SMS. Verifique, constate sempre por meios oficiais, preferencialmente do poder público, a veracidade, a credibilidade daquela informação, e assim você vai estar protegendo a si próprio e também as demais pessoas. Outra recomendação também, neste período de quarentena, em que naturalmente as áreas das cidades ficam mais desertas, especialmente no período noturno, evite circular em áreas desertas das cidades no período noturno. Com a diminuição da circulação de pessoas, um importante fator de prevenção da criminalidade, que é a fiscalização natural que as pessoas exercem umas sobre as outras, fica diminuído ou eliminado. Então evitem também circular em áreas desertas, especialmente no período noturno. Perfeito, boas recomendações. A gente conversou aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com o Gustavo Mesquita Galvão Bueno. Ele é presidente da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Gustavo, obrigada mais uma vez pela sua gentileza de conversar com a gente. Boa sorte, bom trabalho nesses próximos dias. Vamos ultrapassar essa fase da crise, hein? Muito obrigado a todos, estou à disposição. Valeu. Boa quinta-feira, 10h55. Vamos até o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A gente vai conversar agora com o Daniel Lian, que está por lá, e fala pra gente sobre a movimentação no aeroporto. Lian?